Olá pessoal, eu sou o pastor Givanildo Costa, louvado seja Deus. E aqui estou para mais uma vez trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Louvado seja Deus. Então vamos estudar a palavra de Deus neste momento, para nós adquirirmos conhecimento da palavra de Deus e não sofrermos, né? De maneira nenhuma. Louvado seja o nome de Jesus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que neste momento você parou para ouvir a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, como você parou para ouvir este vídeo, isso é uma prova que você é de Deus e Deus tem um plano na sua vida. Louvado seja Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus para todos os nossos amados e queridos irmãos que estão assistindo esse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, nós vamos estudar a palavra de Deus neste momento. Louvado seja Deus, no livro de Tiago e também no livro de 1 Pedro, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Apenas 2 versículos. E 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 8. Apenas um versículo, louvado seja Deus. E o tema dessa mensagem é sujeitar e resistir. Louvado seja Deus. Pois bem, diz assim a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Agora 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Vamos meditar neste momento na palavra de Deus, porque aqui tem muito conteúdo. Tem muita matéria aqui para nós aprendermos neste momento, tem muita revelação de Deus, muita coisa boa para nós, tá certo? E aquilo que você aprender da parte de Deus, coloque em prática, você só tem a ganhar com isso. Pois bem, o versículo 7 de Tiago, capítulo 4, versículo 7, começa dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Louvado seja Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Jesus. O que é sujeitar? Sujeitar é submeter. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas se submeter a quem? Tiago, usado pelo Espírito Santo, ele diz: sujeitai-vos, que é submeter, pois a Deus. Glória a Jesus. O que é submeter? Submeter é você ficar debaixo da vontade de Deus, é você obedecer a Deus. Então, o Espírito Santo está dizendo através do apóstolo Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, obedeçam, pois, a Deus. Glória a Jesus. Se o ser humano não obedece a Deus, louvado seja Deus, coitado dessa pessoa, viu? Louvado seja Deus. Coitado dessa pessoa mesmo, porque lá em Eclesiastes diz que é o dever de todo homem, ou seja, de todas as pessoas, é obedecer a Deus, guardar os mandamentos. Então o versículo sagrado diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Glória a Deus. Se submetam a Deus. O interessante, meus amados, queridos irmãos e ouvintes, o interessante é que muitos cristãos, eles estão invertendo a ordem. Louvado seja Deus. Isso mesmo. Louvado seja Deus. Muitos cristãos, eles estão invertendo a ordem. Ou seja, enquanto o versículo sagrado diz: sujeitai-vos, pois, a Deus,
mas resistir ao diabo, muitos cristãos, eles estão, louvado seja Deus, se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Você pode dizer, mas pastor, isso é impossível. Ah, pois é, tem muitos cristãos que estão agindo desta maneira. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí você pode me dizer, pastor, o senhor pode me explicar em qual é o sentido que muitos cristãos estão invertendo a ordem, estão se sujeitando ao diabo e obedecendo, estão se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus? Eu posso citar pelo menos três, louvado seja, três motivos, louvado seja o nome de Jesus. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês, glória a Deus, quando é que os cristãos estão se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus, quando se está, por exemplo, se tratando de separação de casais, de divórcio, louvado seja Deus. Lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, diz a palavra de Deus, diz o Senhor dos Exércitos, que ele aborrece o divórcio. O que outra tradução diz que ele detesta, aborrecer é detestar. Então a palavra de Deus diz que Deus detesta o divórcio. E não é o que milhares de cristãos já têm feito? Isso mesmo, louvado seja Deus. É o que milhares de cristãos têm feito. Louvado seja Deus, aquilo que Deus uniu, que Deus ajuntou, eles têm separado, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, eles estão invertendo a ordem. Eles estão, ao invés de, como diz o versículo, sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, eles estão, louvado seja Deus, se sujeitando ao diabo, à vontade do diabo, que é divorciar, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A vontade do diabo é destruir a família. Louvado seja Deus. Ele sabe que ele separando o casal, louvado seja Deus, destruindo o casamento, louvado seja Deus, fica mais fácil dele destruir a família, os filhos, levar para um lado, para outro, louvado seja Deus. Então muitos cristãos têm se divorciado, louvado seja Deus. Então eles estão se sujeitando à vontade do diabo e estão resistindo à vontade de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo disse, louvado seja o nome do Senhor, está escrito lá em Mateus, capítulo 19, versículo 6, o que Deus uniu, não separe o homem. E quando o cristão se separa, o marido se separa da esposa, ou a esposa se separa do marido, e se divorciam, eles estão, repito, se sujeitando ao diabo e resistindo à vontade de Deus. E lá em Efésios, por exemplo, capítulo 4, versículo 27, está escrito, não deis lugar ao diabo. O cristão que se separa, que se divorcia, ele deu lugar ao diabo. Louvado seja Deus. Era o que o diabo queria. Louvado seja Deus. O diabo, meus amados irmãos, ele faz de tudo para entrar na vida do ser humano. Escute bem o que eu vou dizer. Se o diabo não puder entrar pela porta, ele procura entrar pelo ralo. Mas que ele quer entrar, quer. E depois que ele entra num certo ambiente, ele faz a destruição. Louvado seja o nome de Jesus. Então, como eu já disse para vocês, expliquei o lado do cristão inverter a ordem dele se sujeitar ao diabo e resistir à vontade de Deus. Mostrei esse ponto falando a respeito do divórcio. Agora eu vou mostrar esse mesmo ponto a respeito do perdão. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 12, o Senhor Jesus, ensinando a oração do Pai Nosso, ele disse que os seus discípulos, seus seguidores, e nós somos seguidores de Cristo, ele disse na oração, lá no versículo 12 diz, perdoai as nossas dívidas, que é para quando o cristão for orar ao Pai Nosso, aí orar, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o cristão que não perdoa o seu próximo, aquele que lhe ofendeu, aquele que lhe magoou, louvado seja Deus, aquele que lhe prejudicou, esse cristão está invertendo a ordem, que é
Louvado seja Deus. Enquanto a ordem é sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, o cristão que não perdoa, louvado seja Deus, ele está invertendo a ordem. Ele está se sujeitando ao diabo e resistindo à vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E no mesmo livro de Mateus, sendo que no versículo 15, diz: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, então também vosso Pai Celestial não perdoará a vossa. Então o diabo sabe que se a pessoa não for perdoada por Deus, a pessoa vai ser condenada. Então ele procura endurecer o coração das pessoas, principalmente dos cristãos, para não perdoar o seu próximo, que é para o cristão também não ser perdoado por Deus. E não sendo perdoado por Deus, vai ser condenado e vai sofrer junto com o diabo no inferno. É isso que o diabo quer. Louvado seja o nome de Jesus. Então, devemos ter muito cuidado. Bendito seja o nome do Senhor. E quero mostrar também para vocês, louvado seja Deus, mais um item, louvado seja Deus, sobre inverter a ordem, louvado seja Deus. Enquanto, louvado seja Deus, eu já citei sobre o divórcio e sobre o perdão, agora eu vou citar sobre a cura. Muitos cristãos estão invertendo a ordem, louvado seja Deus. Por exemplo, Isaías 53, 4 e 5, diz que Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades, louvado seja Deus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Lá em Mateus 8, 17, também diz, louvado seja Deus, que Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Louvado seja Deus. Fomos curados pelas feridas de Jesus. Glória a Deus. E em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz, louvado seja Deus, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo essa maldição por nós. Então, Cristo nos resgatou. Louvado seja Deus. O que é resgatar? Resgatar é redimir. E redimir é comprar de volta, comprar de novo. Louvado seja Deus. Então, Cristo, louvado seja Deus, nos redimiu, louvado seja Deus. Enquanto Adão nos vendeu para o diabo, louvado seja Deus, e o diabo pintava e bordava com a gente como quando nós éramos dele, louvado seja Deus. Deus mandou Jesus Cristo para vir esse mundo, para sofrer em nosso lugar, aparecer em nosso lugar, levou os nossos pecados, levou as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós fomos resgatados, nós fomos tirados das trevas e trazidos para a luz. Louvado seja Deus. Tirado da maldição e trazido para a bênção. Louvado seja Deus. Então, Cristo nos resgatou. Louvado seja Deus. Agora, meus amados irmãos, a redenção, ela só acontece, louvado seja Deus, quando alguém confessa. Louvado seja Deus. Então, confessar o quê? Confessar a sua redenção. Confessar o que diz a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz que Jesus levou as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, pelas feridas deles nós fomos sarados. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, louvado seja Deus, o cristão, louvado seja Deus, que confessa que está doente, que está enfermo, louvado seja Deus, que está derrotado, que não tem jeito para ele, louvado seja Deus, esse cristão está invertendo a ordem. Lucas capítulo 6, versículo 45, o Senhor Jesus Cristo disse que a boca fala o que o coração está cheio. Louvado seja Deus. A boca fala o que o coração está cheio, ou seja, o coração é um depósito. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, quando você, meu amado irmão, minha amada irmã, quando você confessa que está doente, é porque você crê mais na doença do que na cura. Louvado seja Deus. Agindo assim, você está se submetendo ao diabo e resistindo a Deus, que disse que você foi curado. Então você está invertendo a ordem. Louvado seja Deus. Enquanto a palavra de Deus diz que é para nós se sujeitar a Deus e submeter
a Deus e resistir ao diabo. Então muitos cristãos estão invertendo a ordem, louvado seja o nome de Jesus. Aí o versículo sagrado diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. O que é resistir? A palavra resistir quer dizer não ceder, louvado seja Deus. A palavra resistir quer dizer se opor, louvado seja Deus. A palavra resistir também significa enfrentar. Quando você sente o sintoma de uma doença, de uma enfermidade, e diz que está doente, você não está se opondo. Você está cedendo. Louvado seja Deus. Você não está resistindo, desculpe, você está cedendo, você está se opondo. Louvado seja Deus. Você não está enfrentando. Louvado seja Deus. Do mesmo jeito, quando você não perdoa, você não está resistindo ao diabo. Louvado seja Deus. Você está resistindo à vontade de Deus, que é que você perdoe. Então, quando você não perdoa, você está se sujeitando ao diabo, que quer que você não perdoe. Louvado seja Deus. Que é para você não ser perdoado por Deus, porque quem não perdoar também não será perdoado por Deus. E você ir para o inferno depois. Louvado seja o nome de Jesus. Então, resistir ao diabo. Está vendo? Não é para resistir a Deus, não. É para resistir ao diabo. E resistindo ao diabo, o que acontece? O versículo diz, e ele, o diabo, fugirá de vós. Observe que o versículo sagrado diz que o diabo fugirá. Louvado seja Deus. O que é fugir? A palavra fugir quer dizer, louvado seja o nome de Jesus, a palavra fugirá, e ele fugirá de vós. A palavra fugir quer dizer correr para longe aterrorizado. É isso que significa a palavra fugir, louvado seja Deus. Só que se você resistir à vontade de Deus, louvado seja Deus, a respeito do divórcio, a respeito do perdão, louvado seja Deus, então o diabo não vai fugir quando você resistir a ele. O diabo só fugirá o diabo só fugirá de você depois que você estiver se sujeitando à vontade de Deus. Louvado seja Deus. Não adianta, louvado seja Deus. Pode se espernear, pode gritar, pode pular, pode marchar, pode cortar laço, pode fazer o que quiser. O diabo não foge. Enquanto eu e você não se submeter à vontade de Deus, aí você pode cansar de resistir ao diabo. Ele não foge. É perder tempo. Louvado seja Deus. É o que diz o versículo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro vem se sujeitar, se submeter à vontade de Deus. Depois que se sujeitar à vontade de Deus, aí é que o versículo diz, resistir ao diabo. Mas se você inverter a ordem, como eu disse ainda agora, que muitos cristãos estão invertendo, louvado seja Deus. Não adianta resistir ao diabo, porque ele não vai fugir. Louvado seja Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Observe que o versículo não diz, e ele fugirá de Jesus. Observe que o versículo também não diz, louvado seja Deus, peça para Jesus resistir ao diabo. Não, Jesus já resistiu. Agora quem tem que resistir ao diabo é eu, é você, somos nós. Quem temos que resistir à vontade do diabo, aos caprichos do diabo. É eu, você e nós. Não é pedir para Deus resistir em nosso lugar. O versículo diz, e ele fugirá de vós. Ele não diz, ele fugirá de Jesus, não. De Jesus ele já fugiu já, quando Jesus existiu. Agora é a nossa vez de resistir a ele. Louvado seja Deus. Aí o versículo, louvado seja o nome do Senhor, aí o versículo 8 diz, louvado seja Deus, chegai-vos, pois, a Deus. Está vendo? Chegai-vos, pois, a Deus. Lá em Jeremias 33, 3 diz, buscar-me-eis e me achareis. Louvado seja Deus. Quando me buscar de todo o vosso coração. Então o dever do cristão é se chegar a Deus, se aproximar de Deus. Quando é que eu e você, nós se chegamos, se aproximamos de Deus? Quando estamos em obediência à sua palavra. Quando estamos, louvado seja Deus, em oração. Quando estamos louvando ao Senhor, estamos se aproximando de Deus. Mas principalmente quando estamos em obediência à sua palavra. Porque se não estiver em obediência à palavra de Deus,
pode cansar de cantar, pode cansar de ir para a igreja, pode cansar de ir para monte, louvado seja Deus, é perder tempo, é pura ilusão. Porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Está escrito lá em Samuel. Louvado seja Deus. Chegai-vos a Deus. Aí o versículo diz, ó, e ele, quer dizer, e Deus se chegará a vós. Uma comparação. Aqui é Deus, aqui é eu. Se eu me chegar a Deus, se eu me aproximar de Deus, Deus se aproxima de mim. Mas se eu ficar distanciado de Deus, longe, ele continua longe. Eu tenho que fazer a minha parte primeiro. Primeiro é a minha parte. Depois Deus faz a dele. Louvado seja Deus. Caso contrário, nada feito. Louvado seja o nome de Jesus. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Louvado seja Deus. Tem que limpar as mãos. Se você tem mãos sanguinárias, louvado seja Deus, você tem que limpar as mãos primeiro. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Limpai as mãos. Purifiquem as mãos. Louvado seja Deus. E diz mais, ó. Limpai as mãos. E vós de duplo ânimo. Tem vírgula. Vós de duplo ânimo. Tem pessoas que têm duplo ânimo. Tem ânimo para servir a Deus e também tem ânimo para fazer as coisas do diabo. Jesus disse que não se pode servir a dois senhores. Tem pessoas que têm ânimo para louvar a Deus, para adorar a Deus, e com a mesma boca que louva, que adora a Deus, louva o diabo. Quando é que louva o diabo? Quando diz palavrões, quando diz mentiras, quando diz fracassos, derrotas, quando diz que está doente, que está enfermo, está louvando o diabo. Aí o versículo diz, ó, e vós de duplo ânimo, que tem dois ânimos ao mesmo tempo, purificai o coração. Essa palavra coração aqui, louvado seja Deus, não é esse órgão que nós temos que bombeia o sangue para as veias. Não é. Louvado seja Deus. A palavra coração aqui é espírito. Louvado seja Deus. Ou seja, purificai o espírito, que é o verdadeiro eu. Eu não sou isso aqui, ó, esse corpo. Isso aqui é a casa onde eu moro, onde o espírito mora. O verdadeiro eu não é isso aqui, é o espírito. Então purificai o coração, purifique o espírito. Não deixe o espírito ficar sujo, com maus pensamentos, com más atitudes. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí diz o versículo sagrado, ó, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Agora eu vou ler para vocês 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai. Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro está nos aconselhando aqui a ser sóbrios. Sede sóbrios. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é uma pessoa que anda com sobriedade. Louvado seja Deus. Ou seja, vou explicar melhor para vocês. Ser sóbrio, sede sóbrios. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo, estejam alertas, estejam vigilantes. Não é o caso de muitos cristãos. Não estão vigiando. Louvado seja Deus. Estão brigando, estão se separando, se divorciando, não estão vigiando. Louvado seja Deus. Sede sóbrios. Aí diz mais, vigiai. Observe que na palavra vigiar tem vírgula. Vigiai. Bendito seja o nome do Senhor. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 36, o Senhor Jesus Cristo disse, vigiai a todo tempo. Vigiai, pois, a todo tempo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Vigiai, pois, a todo tempo. Marcos, capítulo 13, versículo 37, o Senhor Jesus disse, o que digo, digo a todos, a mim, a você, a nós. Olha o que é que Jesus diz, o que digo, digo a todos. O que é que ele diz? O que digo, digo a todos, vigiai. Glória a Deus. É
é a primeira profissão da pessoa que se converte a Jesus e se torna um cristão, é ser vigia. Louvado seja Deus. Agora não é vigiar a casa do vizinho, é vigiar a si mesmo. Tem muitos cristãos que ficam vigiando a casa do vizinho. O que é que ele faz, o que é que ele fala, para onde ele vai, que hora ele sai, que hora ele volta. Não é para vigiar a casa do vizinho, é para vigiar a si mesmo. Louvado seja Deus. O que digo, digo a todos, vigiai. Louvado seja o nome de Jesus. Em Apocalipse, por exemplo, capítulo 16, versículo 15, a palavra de Deus diz, bem-aventurado, quer dizer, feliz aquele que vigia. Bendito seja o nome do Senhor. E o que é vigiar? Vigiar é estar atento. Louvado seja Deus. A palavra vigiar também significa velar por. Então, quando eu estou vigiando, eu estou velando por mim mesmo. Louvado seja Deus. Velar é tomar conta. Então, eu tenho que tomar conta de mim mesmo, para eu não cair em tentação. Louvado seja o nome de Jesus. Sede sóbrios, vigiai. Por que eu devo fazer isso? Pedro responde, porque o diabo, louvado seja Deus, o diabo, que no grego é diabolos, e significa adversário, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O diabo, o vosso, Pedro ainda diz mais, ó, o vosso adversário, ele não é adversário de Cristo. Ele é o meu, seu adversário. E o que é um adversário? Um adversário, louvado seja Deus, é um inimigo que está no meio, louvado seja Deus, entre eu, ó, 3, né? O adversário é um inimigo que está no meio. Aqui é eu, o da ponta, aqui é a minha vitória, é a minha bênção. O adversário está no meio, é um oponente que está entre mim e a minha vitória, para eu não conseguir. Ele está tentando impedir. Mas se eu vigiar, ele não vai conseguir. Louvado seja Deus. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele anda ao derredor. Ao nosso redor está o Espírito Santo do Senhor, que Jesus enviou para estar conosco. O diabo anda ao derredor. Depois. Louvado seja Deus. Anda ao derredor. Fazendo o que, Pedro? Bramando como leão. Bramando. O que é bramar? Bramar é rugir. Tem tradução que diz, rugindo como leão. Ele está rugindo, louvado seja Deus. O rugido do leão, meus amados irmãos, ele pode ser ouvido até 5 km de distância, louvado seja Deus. E tem uma coisa, e o rugido do leão serve como um sinal de aviso, louvado seja Deus, advertindo a todos que o ouvem que ele é o dono do lugar. É mesmo assim, louvado seja Deus. Ou seja, para pôr medo nos outros. Então o que o diabo quer? Ele fica rugindo ao nosso derredor para pôr medo em nós. Porque medo é uma semente dele, louvado seja Deus. Rugindo como leão. Ele não é o leão. Leão é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. O diabo é um imitador do leão, só que é um leão banguelo, que não pode fazer nada. Louvado seja Deus. Rugindo como leão. Buscando, louvado seja Deus. A palavra buscar quer dizer a procura de uma vítima. Então o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando, procurando a quem possa tragar, a quem possa devorar. E se ele achar, ele devora. Louvado seja Deus. Mas aqueles que obedecem à palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o inimigo não toca em nós. Tocar é mexer. Então o inimigo não mexe conosco. Então veja o importante de obedecer a palavra de Deus, tá certo? Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Então, meus amados irmãos, glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Louvado seja Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando mensagem 3 vezes por semana. Segundas, quartas e sábado, tá certo? Compartilhe essa mensagem, esse canal, louvado seja Deus. Divulgue, louvado seja Deus. E se você não deixou o link, deixa o link aí e Deus te abençoe poderosamente, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Obrigado pela vossa atenção e até a próxima, se Deus nos permitir.